Sabe aqueles dias que você fica procrastinando, fica tentando, sei lá, cara, parece que a sua cabeça ela fica tentando fugir daquilo que você precisa fazer. A sensação é essa que eu tenho. Bom, é, eu sou igual você aí desse lado, cara. Essas coisas realmente acontecem e é mais normal do que parece, né? Mas vamos lá. Bom, o vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre o livro, aqui é o vídeo, o assunto é sobre o livro mesmo, né? Mais Esperto que o Diabo, do autor aqui, né? Napoleon Hill. Diz que esse livro aqui demorou, ficou guardado por 70 anos aproximadamente até ser lançado, né? Bom, vamos lá. Dito isso, para que você continue aqui neste vídeo, vamos direto ao ponto. O que é que eu vou falar aqui, né? A ideia de mais esperto que o diabo não tem nada a ver sobre você ser mais esperto que o diabo, não tem nada a ver com religião. Isso aqui, na verdade, é um livro que fala sobre basicamente sobre autodomínio, né? Sobre você controlar os seus pensamentos, né? Sobre como você adquirir o autodomínio através dos pensamentos. E aqui, como que eu poderia falar assim para vocês, né? No final desse vídeo aqui, eu espero que eu tenha respondido a seguinte pergunta, né? Se vale a pena você ler realmente esse livro. E a segunda pergunta é sobre o meu ponto de vista sobre o livro aqui, né? Então, vou dar o meu ponto de vista aqui. É um vídeo que não é um resumo, não é uma aula sobre o livro, né? Não é um resumo também, né? A gente não vai ler junto. É meu ponto de vista, o que eu aprendi, o que eu entendi. Eu vou tentar passar aqui dessa forma que a gente sempre está conversando aqui. Então é isso que você vai ter ao final desse vídeo aqui, certo? Sendo assim, vamos lá, bora para esse livro aqui que realmente é um livro. Eu já posso começar a falar a questão do sentimento, né? Já é a terceira vez que eu leio esse livro aqui. Já é a terceira vez. Esse livro, inclusive, ele faz parte do. Eu coloquei ele como para ele cumprir o seu papel dentro do Clube do Livro, que faz parte lá do Mativerso, né? Coloquei esse livro aqui. Né? Então, se você tem interesse de entrar na comunidade Mativerso, aí tem tudo aí para a gente tem um clube de livro lá dentro e você pode estar acompanhando, sendo assistido a sua leitura, seu crescimento. Né? Sou eu o responsável, mas só que tem uma galera lá que já é bem engajada e que gosta desse tipo de coisa aqui. Como eu coloquei dentro do clube, né? Geralmente os livros que eu indico para o clube, eu faço um vídeo e deixo um vídeo aqui, porque provavelmente o que eu falo aqui para vocês é o que eu vou falar com a turma lá, é esse tipo de conversa. Lá é um pouquinho mais profundo, porque nós temos mais tempo para conversar. Sendo assim, o que eu posso falar sobre esse livro aqui? Se você, assim como eu, é o tipo de pessoa que por algum momento esteve perdida, por algum momento estava meio confusa, não estava entendendo por que as coisas estavam dando, de certa forma, errado na sua vida, e a partir desse momento você entendeu que você precisaria se transformar, buscar uma mudança, repetir as coisas que você estava fazendo, provavelmente não te levaria a um lugar melhor e muito pelo contrário, né? Provavelmente ia te fazer você ser mais do mesmo, né? Bom, se você pensa em fazer esse tipo de transformação, cara, eu quero me transformar. Igual, eu acho muito legal quando as mulheres, né? É muito engraçado quando as mulheres elas vão mostrar. Vamos falar de mostrar para o mundo que elas estão em fase de transição, do momento, transformação. A primeira coisa que uma mulher faz ou é cortar o cabelo, ou é pintar o cabelo. Eu acho muito interessante isso, né? Como, né, a ideia, né, da imagem ali, né?
estou passando por uma fase de transição na minha vida, daí vai lá, pinta o cabelo de loiro. Agora estou numa fase mais espiritualizada, daí pinta o cabelo de preto. Eu acho muito sensacional isso, né? Deixa crescer, né? Corta, curto, longo e por aí vai. Como que é engraçado isso, né? Não sei como é que os homens fazem isso daí, né? Nem sei se é uma necessidade de homem fazer isso também, né? Mostrar que está num processo de transformação. Eu nunca reparei isso, né? Não sei. Se você tiver mais ou menos uma noção sobre isso aí, diz aí pra mim, né? Preto, você está totalmente errado. Homens fazem exatamente isso daqui. Voltando ao que eu estava dizendo. Então, se você quer todo esse processo de transformação, eu indico este livro aqui. Por quê? Cara, eu li esse livro em um momento que eu estava num momento de dúvida na minha cabeça, um momento que eu estava quebrado mesmo, assim, um sentimento ruim, eu não estava entendendo porque as coisas estavam dando errado na minha vida e por que eu não conseguia conectar as coisas, eu não estava conseguindo entender. E eu trombei com esse livro aqui, cara. Eu trombei com esse livro e a sensação que eu tenho a hora que eu li esse livro é como se tivesse rasgado eu ao meio, assim. É como se tivesse me cortado ao meio, assim, sabe? Quando você... Cara, você bate na tua cara, assim, na frente do espelho, você fala, puta, cara, agora eu entendi por que eu ajo dessa forma, por que eu tenho esses pensamentos, por quê? Cara, parece que, assim, aqui, né, o livro ele se trata de uma metáfora, né, em que o autor aqui diz ter entrevistado o Satanás, né, diz ter entrevistado aqui. Até às vezes você fica meio que nessa dúvida, será que isso aqui é uma metáfora mesmo ou se aconteceu de verdade? Já vou dizer para você, na minha opinião, eu acho que realmente esse cara falou com o Satanás, sim, cara, porque a forma como o Satanás aqui responde para ele no livro, em formato de entrevista mesmo. Cara, realmente é uma conversa bem profunda, cara. E o Tinhoso, ele tem uma maneira de responder que ele é ardiloso mesmo, né? Pensa assim, o Satanás, né, ele não quer que você tenha medo dele. Na verdade, ele só quer que você esteja do lado dele. Então ele usa de inúmeras artimanhas aqui que nós vamos comentar para que você vá para o lado dele, né? Que é o contrário do que ele mesmo diz aqui, que a oposição dele é o contrário, né? Que seria Nosso Senhor, né? Deus e por aí vai. A oposição. Ele chama o tempo todo de minha oposição e por aí vai. E ele quer ser tratado como majestade aqui, né? Pelo autor, né? Durante a entrevista. Bom, vamos lá. Cara, uma coisa que talvez aqui eu nunca tenha feito dessa forma é falar sobre... Não, eu já falei sobre isso, mas eu falei de uma outra forma, assim. Mas é só... o que eu queria falar antes de começar, assim, talvez, a entrar no meu ponto de vista sobre o livro, mais ainda. Segura aí, cara, calma. Eu tô fazendo, cara, eu preciso fazer um pouco de... Não tô tentando te enrolar, não, é porque às vezes a gente precisa pensar com carinho, as coisas vão surgindo e eu gostaria realmente de passar um negócio completo com sentimento, assim, cara, para vocês. Então, calma. Vamos lá. Como como alguns livros, voltei aqui, como alguns livros aí que eu já li, tem sempre uma necessidade de existir uma ilustração, né? Então, por exemplo, essa ilustração que eu estou fazendo aqui, né, com o vídeo antes da gente entrar, no meu ponto de vista aqui, né, que eu prometi que você vai chegar ao final, né, pelo menos com a resposta de será que vale a pena eu ler esse livro aqui? Bom, voltando ao que eu estou dizendo, eu estava me perdendo aqui, gente, desculpa.
a estrutura do livro, ele começa exatamente com uma ilustração, o autor falando uma ilustração sobre ele mesmo, assim, né, uma auto-ilustração e por aí vai. É pelo menos umas 50 páginas aí, a partir, eu acho que lá pelo capítulo 3 ou 2 aí que entra a parte da entrevista e a entrevista, ela é, né, no caso aqui, descrita como conversa mesmo até o final do livro, basicamente aqui, até o final do livro. E eu já peguei vários livros que têm essa necessidade dessa pré-ilustração antes de entrar, né, no assunto. Então, para você que for ler, você tem que saber disso, que o autor ele vai trazer uma ilustração, ele vai rechear ali exatamente igual eu falei aqui, né, sobre o momento que ele estava, o que estava acontecendo, as dúvidas que ele tinha sobre as coisas e por aí vai. E aí ele vai lá e, né, com esse contexto, ele retrata o encontro dele com o capiroto, né? Ele descreve aqui. Isso é só um adendo, porque às vezes você pode começar a ler essa parte aqui, e essa parte, querendo ou não, é uma parte que é meio morosa, né? Uma parte que às vezes você chega até ao ponto da vontade de você desistir de livro. Lembrando, gente, eu posso até abrir um parênteses aqui, não é um problema desistir de livros não, viu, gente? Realmente, eu já desisti de alguns aqui, de uns 3 livros, já desisti já. Eu não consigo lembrar os nomes aqui, tá na minha semi-biblioteca ali. Mas eu já desisti porque realmente parecia muito as 100 primeiras páginas tinham uma sensação de que eu estava sendo enrolado mesmo. E então esse aqui, as 50 primeiras páginas, você pode ter essa sensação de que está sendo enrolado, mas depois a entrega, a hora que entra pro diálogo, pela conversa com Satanás, com o cão mesmo, aí que é legal. É maneiro porque o autor, ele toma uma postura de questionador. Ele realmente, aí já entrando ao meu ponto de vista aqui, ele toma essa postura de questionar o Satanás, e o Satanás ele toma várias formas de cuidados de como responder, porque ele tem medo de, ao entregar as respostas para quem ele divulgar essas informações, de certa forma vai estar livre de como o Satanás te controla. Não sei se ficou claro, mas realmente, então a ilustração desse livro aqui, o texto, ela vai nesse sentido de você entender como é que o cão te controla, né? Isso é uma metáfora, né? Não sei se talvez nesse ponto do vídeo aqui vocês não entendam isso, mas é uma metáfora, né? Estamos falando de metáfora aqui. E como é que o Satanás te controla, e quais são os componentes, as coisas que ele faz para que, de certa forma, enfraqueça o seu pensamento, e aí você fica mais vulnerável a cair nas artimanhas dele. Então, é muito bom, porque assim, o jeito, como é que é descrito aqui. Isso nos leva aqui, talvez, a aprofundar um pouquinho mais o ponto de vista, e nesse ponto daqui eu indico este livro novamente para você que quer buscar uma transformação, tá tentando buscar um autoentendimento. Isso aqui é realmente uma ferramenta de autoentendimento. É uma ferramenta. Cara, foi pesado. É um livro, inclusive, na minha opinião, que todos deveriam ler pelo menos uma vez por ano. Só para você não se perder. Uma vez por ano você vai lá e lê, e aí você lembra, putz, cara, vacilei naquilo lá, vacilei naquilo tal, isso não vai se repetir. Você fazer, sabe quando você chega no final do ano e você vai fazer essas
essas revisões do ano, né? Ah, putz, eu assim, agi dessa forma, fiz isso aqui, para que não se repita mais, você vai lá e leia, e fala assim, não, dessa vez, o próximo ano, você não vai me pegar desse jeito aqui não, tá? Senhor Satanás, não, você não vai me pegar. Lá vamos lá, então. Talvez eu acho que isso ficou um tanto quanto interessante a forma como eu coloquei aqui. E eu acho que dá para a gente aprofundar mais. Vamos lá, bora. Então, vamos lá. O Mais Esperto que o Diabo, o livro, né? Ele faz um retrato aqui sobre o maior poder que o Satanás tem, né? Segundo o livro, que é fazer com que as pessoas vivam no piloto automático. Você já se sentiu nessa situação de estar tendo uma vida no piloto automático? Ou seja, o Satanás quer exatamente isso de você, que você viva no piloto automático. Porque no piloto automático você vai ter uma vida distraída, sem propósito, sem direção e refém daquilo que o livro diz aqui, que ele chama de o ritmo hipnótico, né? Que é basicamente você está tão em piloto automático que você está ali no caminho do gado e você só está indo, não sabe. Você só está indo, você não sabe de nada e você vai para o caminho do gado. É assim que ele gosta. Então tudo que ele faz, tudo que o cão faz, todas as artimanhas dele, vai para isso daqui, para que você entre no ritmo hipnótico, né? Que é o estado de piloto automático, né? Que mais popular para a gente, mas no livro ele chama de ritmo hipnótico. Então, aqui já é legal que você pode entender como o ritmo hipnótico ele é uma consequência da alienação. Presta muito bem nesse conceito aqui, alienação. E o que significa isso daqui? Basicamente significa burrice, falta de conhecimento, falta de consciência, falta de interesse em ter conhecimento e por aí vai. Ou seja, aqui nesse ponto é realmente isso, né? Falta de interesse por conhecimento, falta de interesse de pensar por si mesmo, o que leva a rotinas realmente destrutivas, né? Como seguir a opinião das massas, né? Igual o gato, como eu citei aí. Sendo tudo isso daqui é fruto do medo. Do medo. Pois é, em algum vídeo aqui eu já falei que nós somos guiados por esse sentimento, né? Ou nós somos guiados a tomar ação mediante a medo ou raiva, né? São esses dois sentimentos que fazem a gente tomar a ação. Dito isso aqui, no livro ele aponta que o Satanás ele te domina pelo medo. Né? Então o medo é a porta de entrada que leva todo a consequência de tudo isso daí que eu já falei anteriormente. Ou seja, o medo é a arma número 1 do capiroto. Como eu disse, né? Com ela que se leva a todas as outras coisas, né? Então, com o medo te leva à alienação e a alienação te leva ao ritmo hipnótico, que é você entrar em piloto automático, né? Dito isso, né? Isso muito bem ilustrado aqui neste vídeo, nós podemos entrar naquilo que eu entendi como a solução para esse problema, né? Então eu entendi que eu tenho medo e o medo me leva à alienação e a alienação me leva ao ritmo hipnótico, né? Que é assim que ele me controla. Então toda hora o capiroto ele está tentando nos induzir a ter medo. O ser humano com medo ele é muito mais fácil de ser controlado. Então, seja o medo de ficar pobre, seja o medo do julgamento das pessoas, seja o medo de, sei lá, de expressar sua opinião, seja o medo de viver a vida que você quer, seja o medo de fazer o que você quer, seja o medo de ganhar dinheiro, seja o medo de... Cara,
toda forma de medo te leva à alienação e a alienação te leva ao ritmo hipnótico. Sendo assim, uma das soluções que eu entendo aqui, né, que eu entendi, é uma interpretação que eu tive sobre o livro, né, e lembra, isso aqui é um ponto de vista meu sobre o livro, que a principal solução, o principal remédio para todo esse problema que te livra do colo do cão, é o autodomínio. Nós já falamos sobre autodomínio em outros vídeos, né? E, inclusive, quando eu falo sobre autodomínio, eu lembro, né? Eu sempre cito esse livro, que é Mais Esperto que o Diabo, que é exatamente uma ilustração sobre isso, né? Então, repito, o autodomínio é a chave para a liberdade das garras do mochila de criança. Eu gosto de... O capeta, ele tem vários, né, vários apelidos, né? Mochila de criança eu acho que é interessante. Mochila de criança. Ou seja, aqui nesse ponto, você precisa entender que dominar os seus pensamentos, você desenvolver essa habilidade de controlar o que você pensa, definirá o seu destino. Ou seja, o contrário disso, né, leva ao que seria o descontrole, leva à angústia e ruína, né? Ou seja, destruição de si mesmo. Sendo assim, eu acredito muito que é importante você controlar como você alimentar a sua cabeça com boas ideias. Escolher muito bem os seus pensamentos e recusar a cair em narrativas destrutivas, né? Então você precisa recusar a comprar uma opinião de uma pessoa só porque é uma opinião e por aí vai. Você precisa ter a autociência, né? A consciência, né? Você se preocupar em deixar de ser burro, deixar de ser alienado. Ir atrás mesmo do conhecimento sobre as coisas, questionar e por aí vai. Não aceitar tudo de qualquer maneira para sua vida. Então, aqui, já chegando para o final, eu gostaria de resumir o livro aqui. Para mim, ele é uma metáfora para tudo que nos distrai, enfraquece e controla quando nós vivemos no automático, né? Então, para mim aqui fica um alerta, né, para você, no caso, né, que chegou até aqui. Entenda, quem não controla a própria mente é controlado. Acho que ficou interessante aqui, bacana, conseguimos fazer um escopo geral sobre o livro e realmente eu indico, né? Esse aqui é o meu parecer, esse aqui é o meu ponto de vista. Eu acho interessante você ler, tirar as próprias conclusões, até porque durante a conversa, a própria conversa vai indo para... ele vai ilustrando situações que ele leva o medo, e o medo leva à alienação, e a alienação leva ao ritmo hipnótico, e aí o ritmo hipnótico é quando o cão te controla, né? Ele vai possuindo a sua vida. Então tem vários momentos aqui, né? Ele fala sobre... vixe, cara, ele fala várias coisas, né? Sobre vícios, como vícios te enfraquece a sua mente, enfraquece a sua capacidade de persistir em coisas, e a capacidade de persistir em coisas te gera medo, te gera angústia, que te leva à alienação, a alienação leva ao ritmo hipnótico. E fica trazendo várias formas aqui. Bom, para mim, quando eu li esse livro aqui, né, das coisas que foram citadas, é assim que ele faz, essa aqui é os truquezinhos que ele joga na tua frente, para que a partir daí ele possa te levar todo esse resto aí e te controlar. Eu baseei que, assim, para mim, mais ou menos uns 90% das coisas aqui que falaram eu fazia. eu agia dessa maneira. Então, por isso que esse livro, ele, de certa forma, ele atacou em algo que era
um tanto quanto importante para mim, que era a minha identidade, era como eu me via como pessoa, e ele foi direto ao ponto, assim, cara, olha, chegar a pontos, assim, a momentos que enquanto eu estava lendo pela primeira vez o livro, hoje em dia eu já absorvi bastante, né, mas quando eu li pela primeira vez, realmente parecia que aquele negócio estava falando dentro da minha mente e remoendo, e remoendo, e remoendo. Mas tá bom, tudo bem, não tem problema. O importante é que nós estamos sempre naquele processo de tentar melhorar cada dia um pouquinho mais. E é isso que vale a pena de fato. Sendo assim, se você chegou até aqui e teve a paciência de acompanhar todo esse vídeo aqui, essas palavras aqui, e não me conhece ainda, eu sou o Preto, autoproclamado, generalista em tudo, e esse aqui é o canal que a gente fala sobre um monte de coisa, sobre mentalidade, sobre autoconhecimento, sobre melhorar como pessoas, sobre não atrapalhar a vida dos outros, sobre um monte de assunto aqui. E tudo isso é porque eu estou numa jornada do generalista ou especialista, e conforme eu vou avançando na minha jornada, eu venho aqui, venho documentando tudo que eu tenho fazendo, tudo que eu estou fazendo, tudo que eu tenho testado, tudo que tem dado certo, tudo que tem dado errado. Eu mostro aqui em formato de documento audiovisual para vocês, para que de alguma forma você assista aí do outro lado e fala assim, isso aqui valeu a pena, Preto, muito obrigado. Ou então simplesmente, Preto, essa conversa não é para mim hoje, e pula para o próximo vídeo. Bom, sendo assim, eu acho que valeu muito bem, eu espero ter sido uma boa companhia por esses minutos aqui para você, e agradeço muito de verdade para quem está chegando, e agradeço para você que assistiu esse vídeo aqui, pela sua atenção, pela sua paciência, e é isso. Valeu, falou, tchau!